Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? É o seguinte, para os amantes de moto, eu vou falar um pouco sobre categorias de moto, porque muitas vezes a pessoa fala: "Nossa, essa moto aqui ela é muito fraca, essa moto aqui ela é muito devagar, nossa, tem um motorzão e é devagar". Porque é o seguinte, as motos, alguns sabem, outros não entendem isso, que são divididas em categorias e elas têm que apresentar esse tipo de categoria. Porque se ela não apresentar esse tipo de categoria, a concessionária, a montadora, ela recebe mais, como é que fala? Mais é custosa, tem mais imposto. Cada tipo de moto tem um tipo de imposto e uma legislação específica para ela. Por isso que muitas vezes você vê tipo de moto aí que, por exemplo, você vai pegar uma 250 Naked, né? Naked. NAQD, né? A Naked. O que é uma Naked? Seria uma moto de alta performance pelada. Muito parecida com uma Speed ou uma esportiva, que é a carenada. Só que ela é sem carenado. O que acontece? Você vai pegar, por exemplo, a 300 e a da Dafra, Nate, né? A Nate da Dafra, que ela não é da mesma categoria da 300. Embora a 300 seja 300 cilindrada e essa seja 250, já tem 300 dela também, elas não pertencem à mesma categoria, porque é uma moto já considerada naked. E a 300, ela é considerada uma street ou uma city, uma moto de cidade. Por isso que há muita confusão nesse tipo de coisa. Ah, mas a moto é para isso. Por exemplo, a 250 Ninjinha, ela é totalmente diferente da Phaser 250, da Twister 250, porque ela é uma Speed, ela é uma esportiva, né? Então ela não pertence à mesma categoria, por isso que preços são diferentes. O imposto designado para esse tipo de moto são diferentes. Aí você vai ter as motos que é mais conhecida da Harley Davidson, que são a Custom e as Chopin, né? O que seria essa diferença? As Custom, já próprio diz customizadas, são motos que você tem acessórios próprios para a moto, você pode customizar ela do jeito que você quiser, mas não saindo fora da legislação brasileira de trânsito, né? O CTB, né? Não pode sair fora, colocar, sei lá, um bagageiro enorme, muito grande, porque aí ela entra em uma outra categoria. Ela vai entrar numa outra categoria que é a... Cadê? Eu deixei separadas as imagens aqui. Ela vai entrar numa categoria... Quando aquelas motos muito grandes, muito viçosa, ela entra nessa categoria aqui que é Touring, que é turismo, né? Que é aquelas motos lá de 1.200, 1.600, 1.300, que tem uns bagageiros enormes, tem som, né? Você vê, tem rádio, tem aquelas motos enormes, assim, grandona. Já é Touring, ela é outra categoria. Eu até tô com uma aqui, Big Barken, da Honda, a Touring, Então, essa moto já é outra categoria, ela tem um custo maior, ela tem especificação, umas até tem airbag. Então, e são moto caríssima, a moto dessa daí tá custando próximo de 200 mil reais ou até mais. Então, são categorias diferentes, então você tem que prestar muita atenção. Por exemplo, às vezes a pessoa leiga fala, nossa, a 800 lá, a BMW 650, ela não tem um final muito grande, não sei o que, ela é fraca de final, porque ela é uma categoria mista. Ela pertence à categoria Max Trail, né? Ou Big Trail também, mas é mais a Max Trail, porque seria uma moto mista, tanto para terreno acidentado, quanto para terrenos mais para o asfalto em si, né? E são consideradas motos estradeiras também. Outra coisa, por exemplo, muitos vão falar assim, é as trio para andar na lama, para fazer trilha. Não. Essas motos de fazer trilha, elas têm uma categoria específica que chama off-road, né? Ou, não sei, eu não manjo muito bem de inglês, alguma coisa eu sei,
que de inglês, que off é fechado, acho que é fora da estrada. Off-road deve ser fora da estrada, pelo que eu tô entendendo. Então é uma moto que não é para poder você rodar nem na cidade e nem na estrada. É uma moto de lugar fechado, fora da estrada, fora da cidade. Porque ela, muitas vezes ela só tem um farolzinho, né? Para orientar, às vezes nem tem farol, não tem pisca, né? É aquelas motos conhecidas como de trilha, moto de trilha, que é conhecida off-road, né? Que é fora da estrada, né? Então é a moto trilha, de trilha, né? Só trilha. Essas consideradas aí Big Trail, Max Trail, tem vários tipos de categoria baseadas nela, né? As esportivas carenada, toma cuidado, hein? As esportivas carenada, elas são consideradas street, né? Então elas têm um custo maior para concessionário, por isso que os preços são diferentes, não tem como não ser. Naked. As Naked, geralmente, elas são mais puxadas para a estrada. Elas são como se fosse uma esportiva, só que sem carenada. A Naked, acho que se eu não me engano, Naked em inglês quer dizer pelado ou desprovido de carenagem, um negócio assim. Mais ou menos isso. Olha, esse tipo de moto, geralmente ela não tem uma específica. Fala, a partir de 300 cilindradas. Não, depende. Ela já é específica para aquilo, ela não tem tanta força, ela tem final. Então, geralmente elas têm radiador, porque elas é de alta performance, né? Muito parecida com as street, né? As esportiva, né? As speed, né? Na street. E tem a categoria mais conhecida, que são as cities, né? Ou street. Aí eu vou falar para você as que entram nessa categoria de street, né? A Bis, ela entra na categoria de street, só que ela também é scooter. Ela é a mista, na famosa mista Scooter Street, porque ela é semi-automática e ela é city também. Então ela entra com Scooter Street. Categoria das street seria a Phase 150, as Hondas 125, geralmente as Titan, várias dessas motos da Honda aí, que agora tem um nome, tem um porrada de nome, Cargo, então essas motos aí pertencem à Street. E as scooter, o que são as scooters? São as motos automáticas, você entendeu? E as scooter também tem essa categoria, aí chega na categoria mista da scooter, né? Você tá vendo, acho que tá sendo muito mão da Honda aí, se não me engano, a DM, a DR, não, se não me engano, que ela é a scooter True, porque ela é tanto para cidade quanto ela é também considerada uma moto de terreno acidentado. Não confunda, tá? Não confunda o caso de uma moto trio para ser de trilha. É off-road. Off-road é uma coisa totalmente diferente. E geralmente elas têm também roda de Maguine e também roda raiada. Aí depende do estilo da moto, que ela é, que tem aquele estilo mais Deixa eu ver se tá aqui ou se tá do outro lado. Tá do outro lado. Então vamos lá. Para vocês não confundir, porque há variação de preço por causa disso. Muita, viu? Por sinal. No caso, as Big Trail ou Trail, elas são geralmente raiadas, tá? As Big Trail e as Trail, que seria Lander, XRE, essas motos são da categoria Big Trail ou Trail. Agora, as Max Trail seriam as mistas. As Max Trail, elas têm roda de liga leve, né? Elas são as rodas de pneu sem câmbio, né? Por exemplo, se você tirar, por exemplo, você tem uma 300 ou uma 190 da Honda, que são raiadas, e você colocar a roda de alumínio, no caso, né, pneu sem câmara, você alterou a categoria da moto, tá? Ela deixou de ser uma Big Trail para ser uma Max Trail. Então você tem que estar atentado a isso daí. E voltamos aí no caso de muita confusão. Nossa, 300, ela não anda nada. 300 ela dá 150, 145 por hora. Não anda nada, aí é 300. Porque ela é uma categoria diferenciada. Então, por causa disso, tem que muito confunde, né? Por exemplo, a Dafra lá 250, ela tem uma performance melhor. Por exemplo, a Kawasaki, né? Que tem a Kawasaki 250, a Kawasaki Kawasaki ou Suzuki, né? Kawasaki.
já são outro tipo de categoria. Essas motos aí tem radiador, essas motos são de alta performance, é diferente. A moto pode ser 250 e andar muito mais que a 300, né? São categorias totalmente diferentes. Bom, gente, ficou um pouquinho longo, espero que vocês tenham gostado dessa questão de categoria. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o assunto, deixa na descrição aqui. Um abraço para todos, até a próxima. Tchau, tchau.